Bom, hoje a gente está aqui para explicar um pouquinho sobre o PDD, o que ele é, para quem ele serve e tudo mais. Para começar, eu sou o Thiago Oliveira, essa que está comigo. Eu sou Jessi Figueroa. Aí, deixa eu abrir o vídeo dela, pronto. Fala pra galera. Sou Jessi Figueroa. Aí, boa. Vou deixar aqui em exibição para todo mundo ver a gente. E o que vocês ouvirão agora é sobre o PDD. O PDD é uma sigla, inclusive esse assunto foi trazido a nós pelo Everton Cândido e pela Daniele Feroli, são dois professores e dois amigos. É um assunto que eles tratam de uma forma, eles norteiam para o aprendizado, para o ensino deles, para a dança deles de uma forma, né, um tanto singular, que é bem legal, que é bem bacana. E eu trouxe para mim e para a Gé, para a nossa parceria, para que a gente consiga aplicar no nosso aprendizado, no nosso ensino e na nossa dança também. Como eu já disse agora, ele serve para você se organizar e ver o nível de relevância de cada pilar dessa dança que você está tendo. Os pilares da dança são conexão, movimento e música. Para começar, a Gé vai explicar um pouquinho sobre o movimento. Então, geralmente, quando iniciamos na dança, como alunos, ou até como professor, apresentando conteúdo na aula, acabamos dando certo foco no movimento, porque é uma maneira de organizar o nosso corpo. Afinal das contas, a gente está falando de dança. Então, geralmente, não que seja obrigação, mas geralmente o foco, tanto do aluno, a preocupação, o interesse, é de saber sobre movimento. E aí tem as outras duas variáveis, que são os outros dois pilares, que é conexão e música, que também são muito importantes, mas podem entrar em jogo, talvez, um pouco depois. E aí o Thiago vai falar sobre música e conexão. Então, a Gé falou sobre movimento, que normalmente é a primeira ferramenta que a gente descobre na dança. É como se movimentar. E aí o segundo pilar que ela me responsabilizou é a música. A música tem a ver com o que você escuta, obviamente, né? É a forma com que você vai se movimentar. Normalmente ela te dá alguns nortes, algumas formas de ouvir o que você sente, você acaba trazendo, interpretando para o seu corpo. E aí tem duas formas da gente olhar para o pilar da música. O primeiro é a estrutura rítmica, o que ele vai te dar enquanto base rítmica para você dançar, e isso é um assunto para outro vídeo. O ponto é quais são os pilares da dança. E nós estamos te dando 3 nesse momento, que é movimento, como a Gé já falou, e a música que eu estou falando agora. Nesse momento a música é separada em duas partes, tem duas subdivisões, vamos colocar assim. A primeira, como eu já disse, é a estrutura rítmica, é como que você vai se colocar de uma forma rítmica na música. E uma outra possibilidade seria olhar de uma forma mais musical, interpretando, sentindo e exercitando outros instrumentos com o seu corpo, como se você fosse parte da música, ou inclusive algumas formas de ser musical parece até que você está tocando a música com o seu corpo. Mas o ponto é, existem duas formas de você interpretar a música, de uma forma mais rítmica ou de uma forma mais musical, ou inclusive você juntando, combinando as duas interpretações, tá bom? Essa é a forma com que, de forma bem superficial e objetiva, como nós encaramos o pilar da música. Agora a Gé vai explicar o terceiro pilar, que é conexão. Tá? Conexão. Então, outra variável muito importante na nossa dança A2, danças de salão, é a conexão, sim, inevitavelmente. E dentro da conexão também podemos fazer uma divisão, assim como o Thiago fez na parte de música, que pode ser tanto uma conexão física, sim, é sentir fisicamente com o corpo, ou visual, que é como a gente se conecta através do olhar para também ter essa conexão, né, essa frequência, ficar na mesma vibração na hora de dançar. Isso tem a ver com conexão das duas pessoas que estão dançando. Então, passando pelos 3 pilares, temos o movimento, temos a música e a conexão. E a partir daí, você tem a chance de priorizar um pilar ou outro para aprofundar no que você precisa no momento. Às vezes, um mesmo conteúdo, um mesmo movimento, um mesmo passo de dança, você pode encarar começando pelo movimento,
quando domina um movimento, pode prestar atenção a outras variáveis, falar como que eu me desenvolvo na conexão, ou como eu posso aplicar isso na música, a partir do ritmo, a partir de uma melodia, e isso é muito rico, porque você vai só aumentando, sim, o valor dessa dança. Thiago. Show de bola. E olha que interessante, uma das coisas que foram colocadas para nós quando a gente estava falando sobre o PDD nas aulas, uma aluna, olha que bacana como é dividir, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, porque uma aluna nos alertou que, inclusive, além da conexão física, conexão visual, ela tem a conexão consigo mesma. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, normalmente a gente foca na conexão com o casal. Mas ela citou a conexão com ela mesma, que é uma forma de você olhar também esse terceiro pilar da dança. Muitas vezes a gente se preocupa muito com as outras pessoas, em se conectar com outras pessoas, mas se você não tiver uma conexão bacana, se você não se gostar, não se apreciar e querer dançar consigo mesma, como é que você vai conseguir dançar e se desenvolver com outra pessoa? Né? Ou mesmo, consigo mesmo ou consigo mesma. Serve para, independente do gênero sexual, serve para as pessoas. E aí, uma das coisas que eu e a Gé aplicamos nas nossas aulas é que, normalmente, como ela falou, você, quando tem uma certa maturidade, você dimensiona a relevância de cada pilar. Você vai determinando o quanto aquilo é importante, inclusive qual é mais importante no momento. Porque quando você aprende a dançar, normalmente o primeiro pilar é o movimento. Você nem sabe que os pilares existem, na verdade, e você está preocupado com o quê? Em se movimentar. E aí, quando você está um pouco mais maduro, quando você entendeu um pouco mais sobre a dança, você começa a olhar para outros pontos, como conexão. Ou, de repente, primeiro música, não sei, Gé, o que você acha? Às vezes, quando você está desenvolvendo, né, algumas coisas individuais, às vezes você, exatamente, antes de pensar em se conectar com outra pessoa, você começa a entender o ritmo daquela movimentação, né? A velocidade, não sei. Colocar a movimentação em diferentes velocidades, sim. Exato. Pode acontecer. Exato. E também acho interessante que uma vez que o aluno, por exemplo, conhece a existência dos pilares, né? A gente compartilha isso com eles, também um jeito de ter aquela paciência que muitas vezes eles não têm consigo mesmo, ou às vezes não entendem porque a gente prioriza algum tipo de informação antes que outra. Então, às vezes acontece, mas por que desse jeito se eu sei que vai acontecer a outra coisa? Então, talvez porque a gente está visando um pilar, priorizando, para depois aprofundar nos outros. A gente vai passar por todos, né? Mas talvez tudo de uma vez acaba ficando não tão detalhado, né? Não vai ficar tão acessível para a pessoa fazer esse conteúdo apropriado, né? Apropriar-se desse conteúdo. Perfeito. Olha só que bacana, um exemplo muito interessante que aconteceu com a gente em uma aula de salsa. A gente passou um movimento chamado Open Break. É um movimento de extensão de linha, de esticar e tudo mais. E no final desse Open Break acontecia uma base, uma estrutura básica. Não vou aprofundar muito em detalhes, só para vocês entenderem. O aluno, que já sabia o que poderia acontecer futuramente, perguntou por que a gente não foi objetivo, por que a gente não chegou logo no resultado final. E aí uma das formas de argumentar foi essa, para explicar que nós temos processos, formas de aprendizado, inclusive formas de ensinar, né? E aí, respeitando esse processo, a gente entendeu, ao longo de muito tempo, né, depois de bater muita cabeça, eu também entendi que as informações mastigadas, distribuídas de uma forma mais inteligente, elas são apropriadas, você se apropria com mais velocidade, com mais verdade, e as coisas não entram no ouvido e saem no outro, entende? Você exercita, você traz verdade para aquilo. E aí o teu corpo e a tua mente trabalham com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de foco. E aí quando você chega e junta todas as peças desse Lego, o teu cérebro está muito mais preparado para combinar as informações. Imagina que você está aprendendo a dirigir. Você não aprende tudo ao mesmo tempo. Você tem formas, inclusive estágios na tua dirigibilidade para saber se você está apto, se não está apto a fazer outras coisas ou dar atenção
para outras ações, né? Então, com a mesma coisa que é aprender a cozinhar, dirigir, existem etapas, processos a ser respeitados pelo seu próprio cérebro, e quando você entende isso, e quando principalmente nós professores entendemos isso, fica muito mais fácil de entender e respeitar o processo, ter um pouco mais de paciência com o nosso processo, com o seu processo e vocês consigo mesmos. É isso ou não é? Isso mesmo. Boa. Então tá bom. Então, gente, ó, essa foi uma aula nova, foi gravada de um jeito diferente. A gente está gravando aqui na quarentena conteúdo para vocês, sem perder a continuidade, esse fluxo do conteúdo. A ideia é que a gente forneça conteúdos da melhor forma possível, e eu não poderia ter companhia melhor para oferecer esse conteúdo que tem sido presente nas nossas aulas, e esse conteúdo e essa pessoa que está aí gravando comigo. Então eu agradeço mais uma vez, Jessi Figueiredo, gravando sobre o PDD, os pilares da dança. Vamos fazer um resumão agora no final, então. O PDD são os pilares da dança, que servem para as danças de salão, ou você pode utilizar para outras danças. Nós temos conexão, música e movimento. O movimento, normalmente, quando a gente aprende alguma coisa, ou quando a gente insere na dança, quando a gente entra na dança, quando a gente aprende alguma coisa nova, normalmente o movimento é o pilar mais importante. Em seguida dele, pode vir outro pilar, que inclusive pode tomar o nível de prioridade dele, né, Gé? Que poderia ser qualquer um dos outros dois que a Gé vai citar. Uhum. Conexão ou música, sim? Aí esses dois, aí a gente falou da conexão, só para lembrar, conexão pode ser visual, física ou até a conexão consigo mesmo. E a música também, você pode encarar pelo lado mais rítmico ou um lado musical, né? Que tem a ver mais com o que essa música te inspira, o que você escuta, o que você sente. Boa. É isso. Esse é o resumo da nossa ópera de hoje. Esse é o conteúdo chamado PDD. Lembrando que esse assunto foi trazido a nós pelo Everton e pela Dani. Então, gratidão por esse assunto. Nós estamos liderando da nossa forma, com a nossa singularidade. Eu espero que estejamos orgulhando vocês, Everton e Dani, e nossos alunos maravilhosos. Então mesmo, estamos dispostos a escutar os nossos alunos e a pessoa que estiver escutando esse conteúdo para acrescentar ainda mais. Escutamos vocês, né? Para acrescentar mais nesse conteúdo. Boa, muito bom. Inclusive, se você estiver vendo esse conteúdo, é porque ou você é aluno da casa, nosso aluno da casa, ou nosso aluno do JK, ou um possível aluno que pode fazer parte da nossa família, pode entrar nessa equipe maravilhosa. E se for o caso, se você quiser fazer parte, é só mandar uma mensagem pra gente que a gente vai entrar em contato com vocês para passar todas as orientações, tá bom? Eu sou o Thiago Oliveira. Eu sou a Jessi Figueiredo. E nós estamos aqui falando sobre o PDD. E se Deus quiser, voltaremos para falar sobre outros conteúdos para vocês. Um beijo, um abraço. Valeu, Gé. Até a próxima. Valeu. Até.